Romanos 12, 9, assim está escrito a palavra do Senhor. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. E o versículo 12, a qual, na minha oração, Deus veio como um bálsamo e trouxe esse versículo, interrompendo a minha oração, glórias a Ele, que Ele pode interromper a nossa oração e falar ao nosso coração, enquanto estamos orando, assim ao Espírito Santo. Versículo 12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém, igreja? Oremos ao Senhor. Pai maravilhoso, como é bom saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é um Deus que não nos deixa nem nos desampara, Pai. Em meio a momentos de aflições, de tribulação, o Senhor está conosco. Quem falou que o Senhor nos deixou, Pai? Mas o Senhor está conosco. O Senhor tem propósito para todas as coisas, meu Deus, nas nossas vidas, para com a tua igreja, ó Pai. E o propósito é bom, não é ruim, eu creio, nós cremos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é como um bálsamo, Pai, que é um refrigério poderoso para nossas vidas, para nossas almas, Senhor. E agora, em nome de Jesus, tu sabes, ó Deus, eu me consagro mais e mais a ti, ó Senhor, que o Senhor use da minha vida a transmitir, ó Deus, pelas tuas misericórdias, graça e amor, a transmitir aquilo que tu queres para a tua igreja, para a tua noiva amada, escolhida, separada, ó Deus. Em nome de Jesus me consagro a ti, ó Pai. Amado Espírito Santo, aonde o Senhor está, aí há liberdade. Encontre liberdade nessas almas, em minha alma, nas nossas almas, em nossos corações, a ministrar aquilo que tu queres, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. No nome de Jesus, importa que o Senhor Jesus cresça e eu diminua. Importa que o Senhor, amado Espírito Santo, prevaleça através da tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, e tudo em nossas vidas seja pelo Senhor e para a glória do teu nome, para a glória do Senhor. Assim eu oro junto à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Amém. E como eu estava mencionando, é de suma importância que Deus, e aqui pastores e pregadores sabem muito bem, o importante é que Deus fale conosco, com nós, aqueles que estão ministrando, pregando, primeiramente, para que assim a gente nós possamos transmitir à igreja, assim que Deus nos usa. E um tema que Deus me trouxe para essa mensagem, um tema que Deus já colocou em meu coração, uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança para fazermos a diferença. Amém? Amém. Aleluias. Em meio às lutas que passamos, eu repito e enfatizo, passamos, porque propriamente a Bíblia nós vemos ali, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, passaremos por aflições, por aflição, passaremos por momentos de tormentas, de desertos na nossa vida, de tempestades, porém nós passaremos por esse tempo com um propósito, mas nós não viveremos, nós não habitaremos permanentemente no deserto, nas tempestades e etc. E é como eu falei, às vezes eu estava pensando nisso hoje, e daí eu creio que com certeza pastores e pregadores irão concordar comigo. Às vezes a gente está no dia bom, às vezes a gente está no dia mau, e independente do dia bom ou dia mau, a gente está escalado, a gente está aqui para dar a palavra e Deus sabe todas as coisas. A gente tira força de onde não tem, ou aliás, a gente perde força ao nosso Deus Todo-Poderoso, que diz para nós nos fortalecermos nele, e a gente vem aqui trazer uma palavra, mesmo que a gente não tenha aquela condição de trazer. Deus nos dá forças e a gente vem e traz uma palavra. Às vezes a gente caça até pela mente. Pastor Lucas mencionando assim: pastor, tem como haver uma substituição? Tem como trocar? Mas às vezes a
gente fala assim: não, é para mim ir. Deus me confiou esse momento, e independente do que eu esteja passando, é para mim fazer, é para mim realizar a obra dele. Já pensou se a gente fosse realizar a obra de Deus só quando a gente estivesse bom, só quando tudo estivesse pleno, tranquilo, sossegado? Já pensou? Mas não é assim. Se fosse assim, misericórdia, né? Mas não é assim. Ou seja, estejamos num dia bom, numa fase boa, excelente, ou passando propriamente por aflições, a gente tem que servir ao Senhor, a gente tem que ir para a casa de Deus, fazer a obra dele. Amém, irmãos? Amém. E essa palavra veio ontem, de encontro com a minha necessidade. No momento que eu estava orando, diante da minha realidade, eu estava ali orando a Deus, e subitamente veio essa palavra: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Veio de encontro comigo, e eu tomei posse. Eu falei: essa palavra é essa palavra que eu vou meditar nela, que seria o dia de hoje, vou transmitir à igreja. Essa é a vontade de Deus. E para cada tribulação que passamos, Deus dá uma esperança. Amém? Essa frase: para cada tribulação que passamos, Deus tem sempre uma esperança, uma saída, uma esperança de que dias melhores virão. E voltando ao texto aqui propriamente, a carta de Romanos, a qual estamos acompanhando, dentro desse contexto, só dando uma pincelada, é bem provável que essa igreja, a igreja em Roma, ela foi fundada por irmãos judeus que se converteram ali em Pentecostes. No dia de Pentecostes, aqueles irmãos estiveram naquele momento e retornaram para Roma, e ali constituíram essa igreja, a igreja de Roma. E propriamente Paulo, no decorrer do seu ministério, ele tem conhecimento daqueles irmãos, daquela igreja. Porém, ele não a visita de cara a princípio, ele visita posteriormente algumas das suas viagens missionárias posteriores. Mas primeiro ele relata essa carta para os irmãos daquela igreja. E o interessante é que, como Deus, mesmo sem Paulo conhecer tete a tete propriamente aqueles irmãos, assim como nós conhecemos aqui, ele primeiro ele escreve essa carta e envia aos irmãos. E o interessante é saber também que, como está escrito propriamente na própria palavra, que a Bíblia é inspirada por Deus. E ali os irmãos receberam essa carta para que eles fossem assim, ser fortalecidos na fé deles. E entre outras coisas, Paulo dando algumas orientações. Mas em meio a essa leitura, propriamente algo me chamou a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos também. Os irmãos que estão com a Bíblia aberta, nesse primeiro versículo que a gente mencionou aí, que a gente leu, versículo 9 do capítulo 12, olha o que Paulo fala nessa carta. Paulo diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Sabe o que me chamou a atenção propriamente nesse versículo? Ou, melhor dizendo, a quem Deus usou para escrever esse versículo? O apóstolo Paulo foi um homem extraordinário. O apóstolo Paulo foi um homem extraordinário. Se você ler um pouco da vida do apóstolo Paulo, nos contextos das cartas paulinas e tudo mais, em Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que ele foi um missionário, um pastor, alguém extraordinário, um homem dedicado literalmente a fazer a vontade do Evangelho, a fazer a vontade de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de se converter, o apóstolo Paulo era Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso era um homem terrivelmente terrível. Sabe o que é um homem terrível? Sabe quando a gente menciona assim, usa aquele, da água para o vinho, do norte ao sul, do extremo ao outro, assim foi Saulo de Tarso e o apóstolo Paulo. Eu creio que alguns já leram Atos dos Apóstolos. Eu quero aqui mencionar, voltar um pouquinho com vocês
para ver como Paulo era devastador? Atos 8:3, só voltar um pouquinho, é no livro anterior, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 8, versículo 3, rapidinho, está pertinho aí também de Romanos, só para compartilhar algo com os irmãos. Atos 8:3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Era uma pessoa fácil, não era? Terrível, né? Ô homem terrível. Já imagina nos dias de hoje? Aconteceu lá. Aconteceu por volta de quase 2000 anos atrás. Um homem que entrava dentro das casas, se sabia que era crente, que era cristão, Saulo de Tarso, ele entrava e pegava o homem, pegava as mulheres, queria levar preso só porque era crente, só porque era cristão. Perseguição acirrada. Por isso que eu falo sobre a conversão de Paulo, sobre a conversão de Saulo para Paulo. Já ouviram aquela frase? Quem te viu, quem te vê. Quem olhava para Saulo, propriamente Saulo, e depois viu Paulo, pode pegar e falar assim: nossa, quem te viu e quem te vê, Saulo, agora é Paulo. Totalmente, literalmente, gente, é o oposto. Se a gente, né, pastor Lucas, se a gente pegar e estudar Saulo de Tarso e o apóstolo de Paulo, é totalmente o extremo um do outro. Mas aí eu falo uma coisa para vocês. Alguém dali, propriamente Ananias, posterior a vocês lerem aí Atos capítulo 9, que fala ali da conversão de Saulo no caminho a Damasco. Consequentemente, ali no capítulo vai falar de Ananias, que era um cristão. Não só ele, mas como muitos que conheciam Saulo. Alguém dava esperança para Saulo? Saulo tinha esperança. Se você fosse olhar para aquele homem que entrava dentro das casas, pegava homem, pegava mulher, lançava na prisão porque era crente, que sentimento que a gente talvez se nós vivêssemos naquela época, naquele contexto, que sentimento talvez nós teríamos em relação a Saulo? E Saulo, há esperança para Saulo? Mas para Jesus tudo há esperança. E foi o encontro com Jesus que transformou Saulo em Paulo. Ou seja, a gente olha o contexto, houve esperança, por mais que talvez a gente estivesse naquele contexto, as pessoas naquele contexto não tivessem esperança de Saulo se converter, se tornar um cristão. Para Deus havia esperança, e aconteceu, e se concretizou. Saulo se tornou o apóstolo Paulo, cristão, um cristão fervoroso, que escreveu várias cartas relatadas aqui, a qual nós podemos nos edificar, sendo muito usado por Deus. Abrindo um parênteses aqui nessa mensagem, algumas vezes trazendo esse contexto de Paulo. Nossa vida, muitas vezes as nossas tribulações, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos tormentos, etc. e tal, muitas vezes, não são todos, não é uma regra, um padrão, mas muitas vezes são causadas por outras pessoas e não pela gente. E talvez de uma forma um pouco similar a essa comparação com a esperança de Paulo, nos nossos dias atuais, quando nós pensamos em relação a pessoas desesperançadas, desesperançosas, etc. e tal, qual que é a nossa posição em relação a essas pessoas? Qual é o nosso conceito de esperança em relação a tais situações? Será que há esperança para tal situação? Será que há esperança para tal pessoa? Ou muitas das vezes não é nem propriamente a nossa aflição, mas nós estamos vendo as aflições dos outros, as aflições dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, dos nossos familiares. E aí, há esperança para tal pessoa? Há esperança para tal situação? Quando eu olho essa questão propriamente do apóstolo Paulo, a transformação que Jesus fez na vida daquele homem, eu posso afirmar sim,
que tem esperança para tudo e para todos sim. Amém? Tem esperança para tudo e para todos, conforme a vontade do nosso Deus, conforme o propósito de Deus para cada um. Eu quero mencionar aqui algo que temos vivido aqui na igreja, se o pastor me permite, mas é um ministério, podemos dizer assim. Estou olhando aqui a irmã Marlene, lembro do irmão Joaquim, da irmã Antônia. Eu propriamente tenho tido particularmente uma experiência maravilhosa e fantástica quanto à capelania, que é uma obra primeiramente vinda de Deus, e que aprova ao Senhor abrir para essa igreja e um dia da semana nós estarmos ali representando a igreja do Senhor Jesus Cristo, representando a igreja do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Batista Betel, qual nós fazemos parte, para divulgar ali o Evangelho quarta a quarta, né, irmã Marlene? E é um prazer muito grande. Quando eu, desde o primeiro dia, quando eu entrei no hospital, eu sei, né, alguns me conhecem, eu trabalho na área da saúde, vira e mexe, eu estou levando o paciente para lá. Não o hospital do câncer, mas o hospital da esperança. Até o nome foi mudado. E nós sabemos muito bem que nós levamos esperança no hospital da esperança. Nós levamos Jesus, a nossa verdade proclamada, a verdade a qual nós cremos. Nós temos essa oportunidade ali. E muitos outros segmentos religiosos também têm essa oportunidade. Mas nós adoramos a Deus que propriamente é separado às quintas-feiras, tanto na parte da manhã quanto a parte da tarde. E aqui eu também faço um convite aos irmãos que desejam, que sintam o desejo de fazer parte de um ministério esplêndido. A gente não pode detalhar muita coisa aqui do que a gente vê de quarta a quarta. Eu acho que os irmãos devem ter uma noção, mas é impactante. Mas quando eu entro ali, eu creio que os irmãos, quando entram ali também, a gente vai revestido do Senhor Jesus Cristo, a gente vai revestido do poder de Deus. A gente sempre ora, sempre intercede: Senhor, usa-nos, dá-nos sabedoria, que sejamos boca, que sejamos representantes do Senhor ali com cada paciente, com cada acompanhante, em cada quarto que a gente entrar, o Senhor nos use, nos conduza, nos direcione, nos dê sabedoria. E é algo fantástico o que acontece no dia da capelania, quando visitamos, né? É verdade, irmã Marlene? Glórias a Deus por isso. Nas partes da manhã, geralmente eu tenho ido nas minhas folgas na parte da manhã, encontro a irmã Marlene, irmão Joaquim, a irmã Antônia, pastor Carlos já encontrei também. À tarde vai outros irmãos, e sempre no nosso grupo lá estamos relatando. Mas enfim, não saindo do texto, tá, amados? Mas eu falo que a gente leva esperança num lugar que pede esperança. E as pessoas ali, a maioria, é raro quando não aceita oração, etc e tal, mas a maioria ficam mais aliviadas, alegres, em meio àquele contexto de sofrimento, de enfermidade, ficam um pouco mais alegres, aliviadas, quando eles permitem, a gente leva uma palavra, ora com eles, tudo isso. É só apenas um breve testemunho da gente do que é a esperança. A esperança faz das nossas vidas, na vida da gente, a esperança transforma. E propriamente, voltando ao texto, eu queria junto aos irmãos, mencionar esse versículo, trabalhar em cima desse versículo que Deus falou muito em meu coração, a qual eu já, desde não sei quando, eu já tinha grifado ele aqui, Romanos 12:12. Eu vejo esse versículo como 3 frases, 3 partes. A primeira parte, acompanha comigo, mesmo você sabendo de cor: alegrem-se na esperança. O apóstolo Paulo deixa escrito aqui nessa palavra: alegrem-se na esperança. E sabe por que nós devemos nos alegrar na esperança?
É porque talvez a nossa atual e momentânea realidade nos entristece muito. Por isso que às vezes a gente deve se alegrar na esperança. Alegre-se no que? Na esperança, naquilo que se espera. Porque talvez a nossa realidade momentânea, você olha para a sua vida, você olha para a situação, você entristece, você desanima. E isso é um fato, e Deus deixou relatado nessa palavra aqui propriamente. Sempre quando a gente estiver em momentos de lutas, de aflição, em momentos que a gente não queria estar passando, mas Deus sabe todas as coisas, e propriamente no final das coisas, a gente sempre sabe o que a gente passou por aquilo. A gente sempre compreende, entende o propósito daquilo que Deus permitiu que a gente passasse. E Deus fala assim: alegre-se na esperança. Se alegra na esperança. Não olha, persevere em não olhar para a situação, mas alegre-se na esperança. Você tem fé em Deus, fé no Senhor Jesus Cristo, fé na palavra. Fé que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, sim. E nós temos que ter fé, sim. E mediante essa fé, alegremos na esperança. Ser humano não gosta, ser humano nenhum gosta de passar por situações adversas, enfermidades, desemprego, crise familiar, crise no casamento, etc. e tal. E muitas situações, gente, não se resolvem do dia para a noite. Maioria, algumas levam dias, outras semanas, outras situações meses, outras situações anos e outras situações até décadas de anos. E graças a Deus que Deus nos deixa em meio a todas as palavras, Deus nos deixa: alegre-se na esperança, alegre-se na esperança. Deus nos dá esperança, Deus é a nossa esperança. Amém? Só dando um relato aqui, um pequeno testemunho do que aconteceu em Martinópolis há muitos anos atrás. Uma família passou por um certo sofrimento, uma devastação devido a um adultério. E aquela família tinha um adolescente. E aquela adolescente, devido àquela situação, ela ficou tão triste, tão desanimada, que ela parou de comer. Ela parou de comer. E nós, na igreja, éramos bem próximos da família, era igreja pequena, então a gente é próximo de todo mundo, assim, né? E a gente tomou a liberdade de fazer uma visita para eles, para aquela adolescente propriamente, e ela estava no quarto, era do quarto para a sala, da sala para o quarto. E não estava se alimentando direito. E a mãe pediu ajuda para nós também, que a gente cuidava dos adolescentes naquela época. Eu nunca me esqueço, falei uma palavra para aquela adolescente. Uma palavra, aliás, 2 palavras. Eu falei para ela assim, em meio à nossa conversa e tudo: tempestades passam. Eu só bastou isso. É Deus quem usa. Falei para ela: tempestades passam. Estava a mãe dela na cozinha preparando um lanche para a gente. E meio que de imediato aquela adolescente pegou e foi conosco comer. Foi lá comer, aí a mãe dela olhou para a gente e falou: o que você fez? O que vocês fizeram? Falei: só fui usado por Deus. Ou seja, aquela palavra, 2 palavras, trouxe esperança para aquela menina. E sabe o que aconteceu posteriormente, alguns dias, algumas semanas depois? A família foi restituída. Só para mim concluir o testemunho, tá, gente? Ou seja, aquela menina, ela viu que passou. Realmente, o que Deus colocou na minha boca para falar para ela, para falar como ela aconteceu. Aquela tempestade passou, se fez a bonança, o casamento foi restituído, a alegria foi restituída, o tormento foi passageiro, foi apenas uma fase, passou. Amém? Amém. Palavra de esperança. E nós, assim como eu relatei em relação ao Hospital de Esperança, nós devemos levar esperança.
Nós cristãos somos mediadores de esperança, porque nós temos a esperança por nós, e a esperança é Cristo Jesus. Nós devemos levar a esperança a outras pessoas e perseverarmos em nos alegrarmos na esperança. Amém, igreja? Amém. Aleluias. Segunda frase desse versículo que eu menciono junto aos irmãos, que eu leio, compartilho junto aos irmãos: sejam pacientes na tribulação. E por que devemos, conta a pergunta, né? Depois do versículo, da parte do versículo. E por que nós devemos ser pacientes na tribulação? Em meio às aflições, às situações diversas? Por que a gente deve ser paciente? Porque é nas tribulações, porque nas tribulações nós temos a tendência de, entre aspas, chutar o balde, jogar tudo para cima, pular do barco. É em meio às tribulações, às reações adversas, que a gente tende a desistir. Por isso Deus menciona a paciência. Como eu disse a princípio, nós cristãos, ninguém está isento de tribulação. Nós não estamos isentos de tribulações, de aflições, etc. e tal. Mas o que fazer em meio à tribulação? Deus dá uma palavra: aguarda, tenha paciência, não desista, não desanime, vai passar. Amém, igreja? Talvez você esteja passando por tribulação, talvez você já passou por tribulação, mas fato é que se você já passou por tribulação, você adquiriu uma certa experiência. Bota só um pouquinho no mesmo livro, na mesma carta de Romanos, capítulo 5, algumas folhas para trás apenas. Romanos capítulo 5, verso 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz, na minha tradução está perseverança, em outras traduções paciência. Ou seja, a tribulação ela produz paciência, e a paciência produz tribulação. Ser paciente na tribulação, pois a própria tribulação produz paciência. E o que a paciência produz? Experiência. E graças a Deus que nós podemos olhar um pouquinho para o nosso passado, no sentido de olhar para as situações adversas que nós passamos no passado e relembrarmos que Deus nunca abandonou a gente, que graças a Ele a gente não se desesperou, não chutou o balde, não jogou tudo para o ar, tudo para o alto, etc. e tal, mas aquela situação passou, e eu tenho me apegado nisso, irmãos. Confesso aos irmãos, tenho orado a Deus mais de ano por um propósito, e parece que a cada dia o negócio aperta mais, pastor. Mas eu não vou chutar o balde, não. Eu não vou desistir, não. Porque eu olho para trás, eu olho lá para 2006, quando eu passei por uma grande tribulação também. E se eu tivesse chutado o balde, entre aspas, tivesse chutado o balde, eu não estaria aqui, eu não estaria desfrutando dessa vida maravilhosa, a vida em abundância. Posterior àqueles anos, aos anos que eu vivi, eu não teria vivido tantas maravilhas, nem imaginaria que eu estivesse vivendo a vida que eu tenho hoje. E a tribulação, a situação que eu estou passando, também vai passar em nome de Jesus. Amém. E se você está passando por alguma situação, alguma tribulação, situação adversa, vai passar também em nome de Jesus. Amém? Amém. É só um momento, é com um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Quem gerou as nossas vidas, que entregamos ao Senhor Jesus Cristo, nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. A gente não tem pacto com nada nem com ninguém. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nas mãos dele. Nós devemos confiar continuamente nele.
orar constantemente a Ele, estar na igreja para Ele e por Ele, fazer as coisas no nosso dia a dia para Ele. Nós somos dele, nós somos propriedade particular e exclusiva dele. Nós somos povo adquirido, sacerdócio real, povo santo, escolhido, pagos com alto preço que foi o sangue. Nós sempre temos que ter essa consciência, o quanto Deus nos ama através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não perca a paciência, não chute o balde, não jogue tudo para o alto. Seja paciente na tribulação. Amém, igreja? Amém. Terceira frase: persevere na oração. Mais uma pergunta: sabe por que a gente deve perseverar na oração? Duas respostas. Nós devemos perseverar na oração porque temos a tendência de desanimar, de desistir, de não crer. Daí vamos meio que perdendo, diminuindo a nossa fé. Se a gente não ora, se a gente não lê a palavra, se a gente não busca Deus, a gente busca Deus através da oração. E se em meio às tribulações, aos sofrimentos, a gente deixa de orar, a gente só está perdendo com isso. Por isso que a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, nesse versículo propriamente: perseverem na oração. Eu falei duas, né? Dois motivos. O segundo é que a nossa vitória vem pela oração. Através da oração que a nossa esperança é concretizada. Amém? Por que nós oramos? Por que o pastor Roberto, às quartas-feiras, convoca o povo a vir aqui orar? E aqueles que podem vir todas as quartas, vir aos cultos, venham orar e orar e orar. A gente aprende muito com o Senhor, com o pastor Roberto. Pastor Carlos também, pastor Lucas também. Oração, oração, oração. Quando eu me converti lá em Martinópolis com o pastor Carlos, oração, oração, orar, 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 orar. E ora, e ora, e ora por isso, e ora por aquilo, e ora por aquilo outro. Apresenta a Deus em oração, jejua, se consagra, persevere na oração. Agora imaginem, com as experiências que vocês têm na vida de vocês, eu também conto as minhas experiências. Se a gente nunca tivesse buscado a Deus, e se a gente nunca tivesse orado, como as coisas iriam acontecer? Já imaginaram? Se em meio àquela tribulação, àquela situação, você não tivesse orado, você não tivesse jejuado, você não tivesse feito propósito com Deus, você não tivesse feito propósito nenhum, o que aconteceria? Qual seria o resultado daquela situação? Por isso também podemos dizer que é necessário perseverarmos em oração. E a própria Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Em Tiago 5,16, que a oração do justo é poderosa, é eficaz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia ela não entra em contradição. É só nós compreendermos o que Deus quer falar conosco e aquilo que Deus está falando conosco, a gente colocar em prática. Amém, amados irmãos? Amém. Queria finalizar com os irmãos trazendo um versículo tão importante quanto esse de Romanos 12 que a gente estudou junto, que a gente certificou junto. Romanos 15:13. Um pouquinho apenas mais adiante. Romanos 15:13. Assim está escrita a palavra do Senhor para finalizarmos. Que o Deus da esperança, o nosso Deus é o Deus da esperança. Amém. O nosso Deus é o Deus da esperança, dessa esperança que abordamos aqui agora nesta noite. O nosso Deus é o Deus da esperança. Os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem do quê? De esperança. De novo, transborde de esperança.
Pelo quê? Pelo menos na minha tradução, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Amém. E o Espírito Santo está derramado em nossos corações. O Espírito Santo está em nossos corações. O crente, ele tem esse poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E é esse poder, o mesmo poder que ontem, o mesmo Espírito Santo, que me trouxe ontem à noite, a hora que eu estava orando. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação, persevere na oração. Às vezes o desânimo faz a gente querer desistir, mas o Espírito Santo, o Deus da esperança, não quer que a gente desista. Ele vem e nos dá ânimo, e nos dá forças. Ele é o Deus da nossa esperança. Você tem esperança, irmão? Amém. Você tem esperança, irmã? Amém. Irmãos e irmãs, vocês têm esperança? Amém. Vocês têm esperança? Sim, nós temos esperança. Porque a Bíblia diz que Deus é a nossa esperança, o Deus da esperança. E se nós temos Deus, nós temos esperança. Amém, Jesus. E não podemos desanimar. Não podemos desistir, mas perseverar. Amém?